Oi, meu nome é Renata Mouzinho, eu estou participando do Brain Connection Online e eu vou falar para vocês sobre os transtornos do espectro do autismo e as implicações para a aprendizagem. Então, vou começar lembrando o tripé do autismo. Qual é o tripé desse autismo? Seriam dificuldades de ordem social, então, dificuldades na interação social, na comunicação e interesses restritos ou dificuldades na imaginação. E por que é espectro? Porque podem ser dificuldades leves ou dificuldades mais severas. E a gente sabe que todos podem melhorar dentro das suas dificuldades. Então, na dificuldade de interação social, a gente pode pensar em alguém com muita dificuldade, que se incomode com muitas pessoas. Pode pensar numa pessoa que com autismo que não saiba chegar aos outros, mas que goste quando chegam, e pode pensar naquele também que chega de uma forma um pouco inusitada, de uma forma pouco habilidosa. Comunicação é a mesma coisa, a gente pode ter crianças com dificuldades enormes, mesmo na comunicação não verbal, a gente pode ter também alguns que são fluentes na maneira da estrutura, na forma de falar, mas que não consigam conversar. E nos interesses restritos, a gente pode ter aquelas crianças que muda minimamente a rotina delas. Isso é capaz de gerar um comportamento extremamente violento, enquanto outros tendem a ser só excessivamente metódicos, mas sem reações tão bruscas. Então, eu vou começar falando para vocês sobre as bases sociocognitivas, porque é importante a gente entender essas dificuldades para saber como lidar em sala de aula. Dentro da parte sociocognitiva é a atenção compartilhada. A atenção compartilhada é quando a gente triangula a atenção. O que é triangular a atenção? Tem eu mais outra pessoa olhando para o mesmo objeto, olhando para o mesmo fenômeno. Na verdade, a gente compartilha naquele mesmo momento o que está acontecendo. Isso é básico, isso faz parte do que a gente chama jogos de atenção conjunta. E é uma das dificuldades mais difíceis de lidar, principalmente nas crianças menores, dentro do transtorno do espectro do autismo. Outra característica que é muito importante, que costuma estar prejudicada também, é a imitação. A imitação ela é muito precoce, e inicialmente ela se dá de uma forma espontânea. Então, a criança que pega o telefone dos pais e faz barulho como se estivesse conversando, ou pega uma vassoura para varrer, ou então quando começa a ter um tipo de imitação já sob demanda do adulto. As onomatopeias, imitar os bichos, e depois até as primeiras palavras. Então, no autismo, isso pode estar prejudicado e comumente está também. Dentro das hipóteses cognitivas, são importantes da gente entender para analisar aonde estariam, então, essas dificuldades daquele nosso aluno, está a teoria da mente. Teoria da mente é a possibilidade que a gente tem de se botar no ponto de vista do outro. A gente se bota no ponto de vista do outro para ver se ele está sofrendo, ou quando a gente está conversando, a gente se bota no ponto de vista do outro através de pistas que dão, para ver se aquela pessoa está bem intencionada, não está bem intencionada. Então, é a possibilidade que a gente tem de mudar esse foco e ter essa flexibilidade para ver de outro ângulo. Comumente prejudicada, vários autores estudam isso desde os anos 80, e é um ponto importante para a gente pensar em várias questões escolares que fazem com que os alunos tenham que se colocar nesse outro ponto de vista. Fora, obviamente, a questão social e comunicativa. Outra questão é a hipótese da coerência central. O que é coerência central? A gente chega num lugar, a nossa tendência é olhar o todo. E depois a gente vai vendo os detalhes do que está acontecendo ali. No autismo, não tem essa coerência central. É como se o detalhe saltasse aos olhos. O detalhe parece mais importante. E esse todo perde a função. E isso atrapalha, porque quando a gente entra entendendo um contexto, a gente interpreta de uma forma. O detalhe nem sempre ele ilustra o contexto que está acontecendo. Então, aqui é um exemplo numa sala de aula, um ventilador, por exemplo,
onde o mais importante nesse ambiente seria o professor falando, a interação entre os alunos, e a atenção estaria voltada para o ventilador. Outro ponto que levantam como tendo dificuldade no transtorno do espectro do autismo são as funções executivas. As funções executivas são aquelas capazes de nos fazer organizar, ser flexível, inibir algumas ações ou palavras na hora que não devem ser faladas, permite que a gente planeje, que a gente se autorregule, e isso tudo fora a atenção. E se todos esses pontos estiverem fora do prumo, ou para mais ou para menos, às vezes é altamente planejado, às vezes não é nada planejado, às vezes não tem flexibilidade nenhuma. Então, se essas funções executivas não estiverem ajustadas, vai ser mais um tipo de prejuízo que esse aluno pode ter. Dentre as manifestações comunicativas e linguísticas agora, a gente tem que pensar na comunicação não verbal. Quando se pensa em transtornos do espectro do autismo, a gente não está falando de uma dificuldade puramente linguística. É mais amplo. Pode ter linguagem também, tem linguagem, mas vem de todos os tipos de comunicação. Então, se a gente imaginar os primeiros tipos de comunicação, o olhar, né, o apontar. Por que o olhar e o apontar? O olhar, a gente sustenta a atenção com alguém. Nesse caso, com a mãe, aqui mesmo no colo da mãe, sustentando com o pai, por exemplo. Ou o apontar. O que o apontar pressupõe? A tal da atenção compartilhada que eu falei alguns slides atrás. Então, se eu aponto para alguma coisa, eu parto do princípio que o outro vai acompanhar. Ou se o bebê aponta, que aquele que está junto ao bebê vai acompanhar. Então, esses são pontos extremamente importantes de serem compreendidos. Outro ponto relevante é nós observarmos as brincadeiras. Existem as brincadeiras globais, que são corporais, quanto menos regra, mais fácil para eles. Existem as plásticas, alguns adoram, outros têm uma certa agonia com os materiais. Existem os jogos de construção, que são de montagem, desmontagem. Alguns tendem só a desconstruir, mas tem outras crianças extremamente hábeis e até acima da média para as construções. Às vezes aqui acabam brincando precocemente também com números e letras, por exemplo. Aquelas brincadeiras onde existe uma dificuldade mais marcada no autismo são as projetivas, simbólicas e as faz de conta. Por quê? Porque tem mais linguagem, precisa ter uma elaboração, uma criatividade maior. Dentre as manifestações linguísticas, tem duas bastante conhecidas. O jargão é aquela linguagem própria da criança. A criança fala blá, 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 blá. Alguns têm entonação, outros não, mas já mostra uma tentativa, ainda que de uma forma bastante incipiente, de se comunicar. Outra manifestação linguística conhecida é a ecolalia. A ecolalia foi vista há muito tempo como um problema, e atualmente se sabe que a ecolalia já é um primeiro passo para uma fala produtiva. Inicialmente, ela é do tipo imediata, igual um papagaio. Então, você quer brincar de carrinho? A criança responde de carrinho, independente do que você coloque no final. Existem as ecolalias remotas, por exemplo, expressões muito usadas em casa. Ai, meu Deus do céu, a criança fica repetindo em outro momento, ou fala de desenho animado, que também é uma forma bastante clássica, e de uma forma contextualizada, ou seja, a criança faz um recorte-cole. Ela pega uma dessas ecolalias remotas, mas ela consegue colocar no momento adequado. E aí já é bem mais interessante. E agora vamos tentar pensar por nível linguístico. A linguagem ela se dá de forma sistêmica, mas quando a gente tem que entender a dificuldade, é interessante que a gente analise parte a parte, para poder se focar e favorecer o desenvolvimento dessa criança justamente nos pontos que ela está precisando. Então, dentre os níveis linguísticos, nós temos o fonético-fonológico, o morfossintático, o semântico-lexical e o semântico-pragmático,
e eu vou falar isoladamente de um por um. Então, nível fonético fonológico. Nível fonético é tudo que é articulação. Se eu sei falar uma vez o fonema K, é porque eu tenho foneticamente a possibilidade de falar K. Isso é fonético. Fonológico é eu chamar o som certo na hora certa. Então, por exemplo, eu posso saber falar cai, quando alguém cai, mas na hora de falar cavalo, falar vavalo, porque eu não chamei o K na hora que eu deveria. Crianças com autismo podem ter dificuldades fonéticas e podem ter dificuldades fonológicas, mas essas dificuldades elas não caracterizam o autismo. Elas podem acontecer, seria uma co-ocorrência. Então, alguns estudiosos mostram que tem algum grupo de crianças com autismo que tem apraxia de fala ou alguma dificuldade práxica. E aí a gente está falando da elaboração dos fonemas, portanto, da parte fonética. Seria como se ela pensasse no fonema, tivesse tudo bem em termos de estrutura, de língua, bochechas e lábios, mas a informação se perdesse no meio e a articulação fosse bastante difícil. Dentro da parte fonológica, pode também existir um desvio fonológico associado, ainda que, como eu já falei, não seja característico. No nível morfossintático, muitas crianças com autismo têm, nem todas, algumas conseguem fazer frases rapidamente, mas outros têm dificuldade nessa área. E tem muitos agramatismos. O que são agramatismos? Ou inversões de forma que não são usuais da frase, ou emitindo muitas partes das frases, né, falando palavras isoladas, ou a famosa característica que é de falar da terceira pessoa, ter dificuldade de falar o eu. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos reais para exemplificar. Outra dificuldade é essa terceira aqui, a dificuldade com gênero. Então, falar a cabelo, o mesa, né? Coisas que podem acontecer, sim, no desenvolvimento típico, mas que costumam passar extremamente rápido e que fica uma característica mais persistente em crianças com autismo. Outra característica é a dificuldade com vocabulário, semântica, tudo que é significado, lexical, nível vocabular. E a gente pode ter várias questões nesse nível. Primeiro é a motivação. Né? A motivação nem sempre é típica, é o que se espera de todas as crianças, por isso que nem sempre papai e mamãe são as primeiras palavras, pode ser dentro do interesse restrito daquela criança, adorar meios de transporte ou adorar comida, às vezes essas podem ser as primeiras palavras. E outro ponto relevante é ver que as palavras elas vão entrando no vocabulário através de uma conjugação de atenção compartilhada e imitação. Então, imagine a cena de um pai com uma criança, estão passeando na rua e, de repente, aparece um avião. E ele fala, olha lá, o avião. Isso pressupõe a atenção compartilhada e a tentativa de imitação do filho, avião, por exemplo. Né? Então, essas duas características sociocognitivas, elas são extremamente importantes para a construção vocabular. Outro ponto é que eles têm dificuldade na construção de conceitos. A Temple Grandin, em um dos livros dela, ela falou que ela teve muita dificuldade para entender, quando ela foi ao batizado da sobrinha dela, que aquilo que ela estava indo era igreja também, porque para ela, a igreja era somente aquela que ela ia todos os domingos, ou seja, ela tinha dificuldade com o conceito igreja, o que significa. Para ela, o nome só servia para aquela de fato. E essa é uma dificuldade que existe, uma dificuldade com a ampliação de conceitos. Um ponto bastante relevante, que esse está diretamente relacionado às dificuldades do autismo, é o nível semântico pragmático. Justamente por isso, eu vou me prender um pouquinho mais nesse nível. Então, a primeira coisa que é importante dizer é que está totalmente relacionado
as habilidades sociais, porque, por definição, o nível semântico pragmático é o uso social da linguagem. Didaticamente, dividido em 3 partes, que são 3 maneiras diferentes de ver a pragmática, mas que a gente consegue entender melhor a dificuldade de pessoas dentro do espectro do autismo de se comunicarem. Então, a primeira são as questões da conversação, propriamente dita. Existem 2 pontos relevantes. Um é a noção de turno. A gente tem um turno de fala. Então, qual é a minha vez? Qual é a sua vez? Isso não é ensinado de uma forma didática. Isso é ensinado durante a interação e muda bastante em função da cultura. Então, esse é um dado difícil deles perceberem. Não só a vez de falar, ou como pedir essa vez para falar, ou como poder interromper de uma forma educada só para complementar. Então, esses são pontos sutis que são também bastante relevantes na comunicação. Outro ponto é a noção de tópico. A noção de tópico, ela vai se dar em função do assunto que está sendo falado. Então, por exemplo, aqui a gente imagina que elas estejam falando sobre o assunto das férias ou para onde elas vão. O que une aquelas pessoas naquele momento? Às vezes existem falas sociais para isso. Então, o elevador é um lugar típico para ter essas conversas. Normalmente está atrasado, como está o tempo. Então, quais são os tópicos que podem ser abordados naquele contexto? Outra maneira de analisar é através dos aspectos socio-interacionais. Então, tudo o que está acontecendo exatamente no momento da interação social. 2 pontos que eu achei relevantes para a gente conversar hoje são a noção de enquadre e as pistas de contextualização. Noção de enquadre é aquela que a gente tem que nos faz nos adequar socialmente à situação. Então, se eu entro, por exemplo, num ambiente religioso, a gente pressupõe que as pessoas estejam rezando, que possa exigir algum tipo de silêncio, enquanto se eu entro num enquadre de sala de aula, aquilo normalmente tem uma pessoa que está à frente, que é o professor. Então, como eu devo me comportar para interpretar aquela situação? Então, um exemplo interessante que existe é assim: muitas vezes adolescentes brincam de estar brigando. E é muito sutil perceber se é uma briga de verdade ou se realmente é uma brincadeira. E isso faz com que, se você não interpretar bem, com que existam problemas mal entendidos. Você achar que a pessoa está agredindo e, na verdade, era um tipo de brincadeira ou vice-versa. As pistas de contextualização são todos os tipos de pista que a gente deixa durante a conversação. Então, se alguém está olhando para o relógio, aquilo pode indicar que a pessoa está menos interessada ou que ela tem um horário para ir embora. Isso a gente faz perguntar se precisa ir embora ou acelerar um assunto, ou se a pessoa está baixando o tom de voz, ou se a pessoa está falando mais apressada. Então, quais são todas as pistas que o outro nos dá durante a interação que são importantes para aquele momento? Ou que pistas eu estou dando para que essa comunicação seja efetiva? O terceiro ponto dentro da pragmática que eu trouxe para a gente conversar é sobre os aspectos sociocognitivos que dizem respeito a uma ligação entre a cognição e o social e a linguagem. E é aí que normalmente é uma das melhores formas de compreensão da linguagem figurada e do porquê as pessoas dentro do espectro do autismo têm dificuldade com a linguagem figurada. Então, eu trouxe aqui o exemplo das metáforas e das estruturas de humor. Então, aqui seria um exemplo da dificuldade em comparar e falar uma metáfora. Se alguém fala para uma mulher, você é tão brilhante como o sol, é diferente de falar, você é um sol. Porque você é um sol é metafórico, você substitui por aquela imagem e você passa a poder entender que as características que unem aquela mulher e o sol de serem brilhantes podem ser falados como uma coisa só. Essa é a característica da mesclagem. E para o humor é a característica da
mudança de enquadre. A gente vai pensando uma linha de pensamento, de repente tem algum fato que acontece que nos faz ver de outro ponto de vista. Então, por exemplo, nessa imagem aqui de cima, a pessoa fala que é bonito e depois fala que o quadro, que foi feito para ser em preto e branco, poderia ter mais cores. Então, uma tirinha que foi feita para ter humor, ela tem humor porque ela quebra a nossa expectativa. No final, você é obrigado a reanalisar aquela situação que é atípica. E essa mudança de enquadro, ela exige teoria da mente, exige flexibilidade cognitiva, tudo que a gente viu que é bastante difícil para esses indivíduos dentro do espectro do autismo. Falando isso tudo, a gente tem outros aspectos que são relevantes para a gente entender a dificuldade da linguagem que pode estar associada à aprendizagem dentro do espectro do autismo. Ela é a narrativa. A narrativa é uma ótima maneira da gente ver se todos os outros níveis linguísticos eles estão arredondados. Então, por exemplo, quando a gente constrói narrativa, a gente pressupõe início, meio e fim. Então, se eu for contar uma viagem, quando eu viajei, aconteceu isso, depois aquilo. Enquanto pessoas com autismo tendem a fazer sequenciação, lista de palavras. Eu fui a Petrópolis, Itaipava, Correias e todas as cidades que ele possa ter ido. E essa é uma característica também bastante marcante. Existe um quadro muito bom dessa autora, da Nilsson, que faz uma comparação entre as diferenças que podem afetar a aprendizagem. Então, quais são essas diferenças no estilo cognitivo? Enquanto no autismo existe um pensamento literal concreto, nas crianças sem dificuldades, o pensamento tende a ser mais simbólico. Enquanto no autismo o pensamento é mais visual, a maioria das pessoas tende a pensar pela linguagem. Enquanto as pessoas com autismo têm um pensamento mais fragmentado, as pessoas sem dificuldades elas têm um pensamento holístico, elas unem, fica tudo mais sistêmico. Enquanto as pessoas com autismo tendem a ter um estímulo sensorial por vez, as pessoas sem dificuldades conseguem coordenar várias modalidades sensoriais ao mesmo tempo. Enquanto as pessoas com autismo tendem a fazer as coisas a seu modo, os outros tendem a se adaptar às outras pessoas e ao meio. Enquanto as pessoas com autismo elas precisam de previsibilidade, a gente se habitua ao improviso. Enquanto as pessoas com autismo tendem ao aqui e agora, a gente pode entender que existem coisas que passaram e coisas que virão, interrelacionar o antes e o depois. Enquanto o conceito de programa é superior ao de tempo em pessoas com autismo, ou seja, programação, o conceito de tempo é superior ao de programa em pessoas sem dificuldades. E eles enganam-se com as promessas. E a gente entende o que pode ser. E agora, vamos ver como isso pode aparecer na escola. Primeira coisa para falar é que, lógico que existem características que são mais difíceis no autismo, mas não existe um autista. Existem, além de muitos autismos também, existem muitas pessoas diferentes com autismo. Então, se não existe uma única maneira de aprender em pessoas sem dificuldades, isso também não vai acontecer em pessoas dentro do espectro do autismo. Então, é importante entender a natureza da dificuldade daquele aluno especificamente. Então, alguns exemplos aqui. Vamos pensar educação infantil, a hora das novidades. Né? O que vocês trouxeram, o que vocês fizeram no fim de semana? Então, cada um vai mostrando na rodinha. Primeira coisa, a rodinha é um lugar que exige muita atenção compartilhada. Ali, ele também vai precisar da comunicação e da linguagem para contar o que aconteceu. E aí, o professor ele vai ter que saber o que aconteceu no fim de semana, ter combinado de alguma forma de comunicação para os pais,
porque ali ele vai poder emprestar a linguagem dele, emprestar a voz dele, para que a criança faça parte daquele momento. Senão, não vai fazer sentido. Então, agora vamos pensar ainda na educação infantil, a brincadeira com animais. Apresentar gravuras com animais conhecidos na rodinha, dificuldade aí de atenção compartilhada de novo, conversar sobre experiências que as pessoas talvez já tenham tido e imitar animais. Então, a gente também falou da linguagem, né, contar experiências próprias é ainda mais difícil, e imitação. Então, a gente aí vê várias dificuldades sobrepostas e como o professor pode entender cada uma delas para fazer com que aquele aluno participe das atividades. Agora, por exemplo, o livrinho na rodinha. O reconto do livro coletivamente é difícil pela atenção compartilhada. Então, é interessante, se o professor puder falar, passar para os pais antes o livro, para os pais lerem e ele não ter aquilo como uma novidade, porque aí já é um conforto. Pessoas com autismo têm dificuldades com novidades e também com aquele momento da rodinha. Então, por que não tentar facilitar o acesso naquele momento? Outro ponto importante é a dificuldade grafomotora. Mas o que é mais importante a gente entender? Que pode ser comum a dificuldade grafomotora, a letra, mas o mais importante é que a gente tem que eleger prioridades. Na hora da alfabetização, a prioridade é entender o sistema alfabético, é aprender a ler, depois a escrever, e depois de uma forma que seja lida por todos à mão. Então, se colocar todas as dificuldades daquele aluno em prova ao mesmo tempo, isso vai tornando a dificuldade cada vez maior e não é nada interessante. Então, a eleição de prioridades é alguma coisa que vai perpassar em várias fases e de outras formas e que o professor tem que ficar atento. Outra questão é a parte de interpretação de texto. Se a gente viu que existe dificuldade com conceitos, dificuldades com linguagem figurada, dificuldade de se botar do ponto de vista do outro, a gente está falando de dificuldades de interpretações globais, não são específicas de textos escritos. Então, a gente tem que favorecer a compreensão de uma maneira geral, explicar conceitos, explicar as metáforas, fazer um glossário muitas vezes, para que a criança possa interpretar aquilo num texto escrito. E da mesma forma, se a gente vai exigir uma produção de texto, por exemplo, narrativo, que é exigido em boa parte da escolaridade, a criança ela tem que conseguir falar também. Gravuras, organogramas ajudam muito a criança a se organizar nessa sequência que é exigida no texto narrativo. No ensino fundamental, a gente pode ter outros tipos de desafio. Então, por exemplo, uma pergunta como essa: se você fosse presidente do Brasil, como você tentaria resolver o problema da violência urbana? Se você fosse uma condicional, já é difícil, coloca a criança em outro ponto de vista. A teoria da mente seria difícil, pouca flexibilidade cognitiva. Seria melhor, por exemplo, se isso fosse numa prova, dizer: o presidente do Brasil está com um problema. A violência urbana tem prejudicado todo mundo. Ele deve, e aí preencha lacunas. Porque aí, pelo menos, a gente tira as dificuldades diretamente associadas ao autismo para que ele possa pensar em soluções a partir daquele outro ponto de vista, mas de uma forma mais diretiva. Outro exemplo: o que João fez quando encontrou a casa de doces? Qual é a dificuldade que existe nesse caso? Qual é a casa de doces? O que o João fez? Quem é João? Então, todas essas perguntas que ajudam a entender a estrutura: quem são os personagens, aonde aconteceu, qual foi o problema, qual foi a solução. Organizar dessa forma faz com que a criança consiga achar mais facilmente no texto.
As tirinhas são extremamente difíceis, porque elas mexem com a estrutura de humor, que é complicada, e muitas vezes são feitas a partir de situações do dia a dia que vêm sendo muito discutidas. Então, as tirinhas elas têm que ser explicadas não por memória, porque não vai fazer o menor sentido, ela só vai memorizar uma tirinha. Eles têm que entender como funciona. Então, aquilo que eu falei, começa com uma ideia, de repente acontece alguma situação que faz eles reanalisarem de outro ponto de vista. Se eles conseguirem entender a sistematicidade disso, pode facilitar. Outra questão é quando começa a colocar muita parte de sentimento pessoal. Então, por exemplo, qual a relação entre o sentimento do adolescente e a forma como reagiu aos ciúmes? Como ele disfarçou tal sentimento? Isso foi retirado de uma prova. Isso é extremamente difícil, porque diz respeito às relações sociais complexas da adolescência e teria que ser explicado em várias instâncias. Teria que explicar não só em termos linguísticos dentro de uma prova, de um teste ou de um texto, mas também dentro de um circuito de habilidades sociais, como acontece no dia a dia, aprender a interpretar as situações do dia a dia. Esse exemplo que está pequenininho, eu nem vou detalhar para vocês, mas é um exemplo de uma prova que foi feita para um vestibular no Brasil, um vocabulário dificílimo e que em múltipla escolha isso pode complicar mais ainda e que depois o jovem ainda teria que marcar qual era verdadeira daquelas afirmativas, né? E quais eram as falsas. Então, o que aqui complica muito? A estrutura. Eles não podem fazer essas estruturas? Podem, mas eles têm que ser ensinados a lidar com esse tipo de estrutura a partir de coisas do interesse deles e não a partir de coisas muito difíceis. Então, por exemplo, se a pessoa adorar futebol, pega tudo sobre futebol e monta estruturas desse tipo para eles aprenderem a lidar com a estrutura. E sobre a questão que vocês querem avaliar, avaliem de outra forma mais diretiva, certo? Para depois poder unir as duas informações. Por fim, eu trouxe aqui o exemplo de como é uma questão do Enem, tudo que é exigido. E aí, primeiro domínio da norma padrão da língua escrita. Ok, para alguns pode ser um desafio, para outros não. Compreensão do tema, isso pode ser um problema. Muitas vezes trazem, a maioria das vezes, né, trazem temas que estão em voga, que estão sendo socialmente discutidos e que não necessariamente faz parte daquele interesse daquele jovem naquele momento. Organizar as informações e argumentos. Difícil. Tem que ter uma organização e o argumento não pode ser explícito. Aplica-se uma lógica, pensando que quando se fala em lógica, aqui é uma lógica de grupo. E o autismo, às vezes, tem uma lógica própria. Então, é importante ele entender como se dá esse eixo, para poder apresentar, então, uma proposta de intervenção para aquele problema, o que exige um alto nível de criatividade e alguma coisa que ele não foi treinado. Então, é importante fazer leituras de jornais, trazer isso para o dia a dia, para ser falado e também escrito. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para as próximas oportunidades. Obrigada.